Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, a Bíblia ela nos informa que no momento em que ele é colocado lá na cruz, eu me refiro já pregado lá na cruz, não de quando ele estava sendo açoitado, não de quando ele estava andando no caminho que hoje se chama a Via Dolorosa, ou alguns chamam de Via da Tristeza, que é o caminho que Jesus percorreu do lugar que ele foi açoitado até o Monte da Caveira, onde ele foi crucificado. Quando ele chega na cruz e ele já está pregado, a Bíblia nos informa que Jesus na cruz disse 7 palavras. Ou seja, quando ele foi crucificado e estava pendurado lá no madeiro, ele falou 7 palavras até o momento em que ele morreu. Quais foram essas palavras? A primeira palavra que Jesus disse está registrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23 e versículo 34. E essa palavra foi uma palavra de perdão. O que ele disse lá em Lucas 23, 34? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a primeira palavra. A segunda palavra foi uma palavra de salvação. E essa segunda palavra também está lá em Lucas 23, porém, no versículo 43, que Jesus diz: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então foi uma palavra de salvação. A terceira palavra que Jesus disse está registrada lá no Evangelho de João, nesse capítulo 19 que nós lemos, porém no versículo 26 e no versículo 27, que é uma palavra de afeição, ou seja, é uma palavra de cuidado, de quem se preocupa. O que está escrito lá? Lá em João 19, 26, ele fala para Maria, sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Aí já em João 19, 27, ele olha para João, que é o único discípulo que não fugiu, que ficou ao pé da cruz, e disse: filho, eis aí a tua mãe. Então é uma palavra de cuidado, porque ele está partindo, mas está deixando a mãe dele aos cuidados do apóstolo João. Tanto é que a Bíblia fala que o apóstolo João, depois daquele dia, levou Maria para a casa dele e cuidou de Maria. A quarta palavra que Jesus Cristo falou na cruz é uma palavra de desamparo, ou seja, é alguém que está se sentindo desamparado. E essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 27 e no versículo 46, 27 e 46. Qual é essa palavra de desamparo? Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra que Jesus Cristo vai falar na cruz é uma palavra de sofrimento. E essa passagem está registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 19 e o versículo 27. Qual é essa palavra? Tenho sede. Eu estou com sede. A sexta e penúltima palavra foi o que nós lemos aqui. João 19:30, que é uma palavra de quê? De vitória. O que ele diz? Está consumado. Está consumado. E a sétima e última palavra está registrada lá em Lucas capítulo 23 e versículo 46, que ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Qual que foi a última palavra na cruz? Foi uma palavra de entrega, uma palavra de rendição. São 7 palavras. Mas eu quero nessa noite, meus irmãos, nessa noite de Santa Ceia, nos recordar daquela que foi a sua penúltima palavra, que é está consumado, que foi o texto que nós lemos, João 19:30. O que significa essa palavra? Quando o apóstolo João escreveu esse livro, esse evangelho, e os irmãos sabem que João escreveu em grego, a palavra está consumado no grego é uma palavra só. Qual é essa palavra? Tetelestai.
E o que é tetelestai? Significa está pago. Tetelestai era usado, por exemplo, quando uma pessoa no mundo antigo, lá naquele tempo, comprava uma propriedade, quando vinha a escritura e essa pessoa quitava essa propriedade, ele escrevia tetelestai, ou seja, está pago, pagou, não deve mais nada. Essa palavra também tetelestai era usado quando, por exemplo, digamos que eu chego para o Gustavo e falo: Gustavo, eu preciso que você faça um serviço para mim. Eu preciso que você, por exemplo, construa uma casa. Quando o Gustavo terminava de fazer essa casa, ele chegava para mim e falava tetelestai, que significa missão cumprida. Eu cumpri a missão. E essa palavra que João usa para descrever aquela que foi a penúltima palavra que Jesus disse: tetelestai, missão cumprida, está pago. Mas sabe o que me chama a atenção, Andrés? É que dos evangelistas, somente João fala isso aqui. Mateus não fala sobre essa sexta palavra. Lucas não fala sobre essa sexta palavra. Nem mesmo Marcos. Só João é que registra essa sexta palavra na cruz. Está consumado. Só João. Talvez porque João foi o único dos discípulos que ficou ao pé da cruz. Eles estão ao pé da cruz, ele ouviu o que Jesus Cristo disse: está consumado, está pago. Meus irmãos, essa palavra está consumado, ela tem algumas aplicações que servem para nós nos dias de hoje. Mas quando Jesus disse está consumado, o que ele estava dizendo? Primeira coisa, é que as profecias a respeito dele estavam cumpridas. Todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para Jesus estavam cumpridas através daquele exato momento, a partir daquele momento. Quando lá em Gênesis, Deus fala para Adão e Eva: olha, da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Jesus, naquele momento, quando ele diz missão cumprida, a dívida está paga, ele pisou na cabeça de Satanás. Quando Jesus Cristo naquele momento diz está consumado, ele cumpriu de forma plena aquilo que Isaías escreveu no capítulo 53 do seu livro, no versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi atravessado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus cumpriu as escrituras, Jesus cumpriu as profecias. Quando Jesus lá na cruz ele fala está consumado, ele cumpriu aquilo que os profetas diziam: ele viria da descendência de Davi, e ele veio da descendência de Davi. Jesus cumpriu, por exemplo, quando ele nasce, a profecia de Miqueias, que dizia que ele nasceria em Belém. Então, meus irmãos, quando Jesus fala está consumado, ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Ele disse: missão cumprida, eu concluí, eu venci. Mas o segundo aspecto de quando Jesus fala está consumado, ele não está apenas dizendo eu estou cumprindo as profecias. Ele está dizendo eu cumpri até o último ponto da onde eu deveria sofrer. Jesus cumpriu todos os pontos que ele necessitava sofrer. E Jesus sofreu. Lá na Galileia, quando ele prega pela primeira vez, quando ele abre o livro do profeta Isaías e fala: eis que hoje se cumpriu essa profecia, porque eu vim para pregar liberdade aos cativos, eu vim trazer liberdade aos oprimidos, e eu sou o Messias. Diz a Bíblia que o pessoal lá da Galileia expulsou Jesus de lá. A Bíblia fala que no ministério de Jesus, ele foi traído, ele foi zombado. Quando ele é pego lá no Getsemane, ele é traído com beijo.
Quando ele é levado para ser interrogado, diz a Bíblia que um homem não gostou da forma que ele respondeu ao sumo sacerdote Caifás e deu um tapa no rosto de Jesus. Outros cuspiram no rosto de Jesus. A Bíblia fala que quando teceram a coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus, pegaram um pedaço de madeira, um pedaço de caniço, de cana, e bateram para que os cravos da coroa entrassem ainda mais na cabeça dele. Quando cravaram suas mãos e os seus pregos na madeira, ele sofreu. Mas quando ele está instantes antes de morrer, ele fala: tetelestai, missão cumprida. Então ele cumpriu as profecias e cumpriu até onde ele tinha que sofrer, e sofreu e saiu vitorioso. Mas tem mais um aspecto ainda. Quando Jesus Cristo ele fala tetelestai, sabe o que ele está dizendo? É que não precisa mais de sacrifício. A antiga aliança de Moisés dizia o quê? Que a pessoa ao pecar, a pessoa ao errar, ela deveria pegar um animal e sacrificar esse animal no santuário. Só que lá em João, nesse João aqui, nesse evangelho, no capítulo 1 e no versículo 29, João Batista vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de uma pessoa, como os cordeiros tiravam no tempo de Moisés. Ou seja, se o Francisco errasse, era um cordeiro para mim. Se a Tica errasse, era um cordeiro para a Tica. Se o Damião errasse, era um cordeiro pro Damião. Era um cordeiro para cada pessoa e para cada pecado. Então o cordeiro que foi usado para perdoar o meu pecado de hoje, amanhã vai ter que ser outro, mesmo sendo para mim mesmo. Só que João 1,29 diz que Jesus é o cordeiro, único cordeiro, que tira o pecado do mundo inteiro. Então quando Jesus fala tetelestai, está pago, ele está dizendo: não precisa mais de nenhum sacrifício, não necessita de mais nenhum tipo de sacrifício. Ele é o cordeiro perfeito, o cordeiro que nos trouxe salvação, o cordeiro que nos trouxe libertação. Mas quando Jesus Cristo fala está consumado, o que ele está dizendo, meus irmãos e minhas irmãs? É que nós agora temos remissão. Remissão. O que é remissão? É ser perdoado. É ser perdoada. Deus deu para Moisés uma lei. O que a lei queria? Trazer moral para a vida do homem, trazer moral para a vida da mulher. Todos nós aqui, se não tivermos um freio moral, nós nos tornamos verdadeiros animais, que não agem com razão, mas com impulso. Se não é a lei de Deus para dizer não faça isso, não toque naquilo, não ande segundo esse caminho, cada um de nós, todos nós aqui, meus irmãos, nos tornamos em verdadeiros animais, porque não temos freio moral. A humanidade não tinha freio moral, eram verdadeiros bárbaros, mas isso por causa do pecado. O pecado entrou no mundo, segundo a Bíblia, por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado, meus irmãos, destruiu a humanidade. O pecado trouxe uma separação enorme entre nós e Deus. O pecado nos afastou de Deus. E o pecado trouxe consequências severas para a humanidade. A primeira consequência do pecado está registrada lá em Gênesis, que a primeira coisa que o pecado trouxe foi vergonha para o ser humano. Adão e Eva sentiram vergonha um dos outros. Mas não parou nisso. Da vergonha descambou naquele que foi primeiro, conhecido como o primeiro assassinato da história, e um assassinato entre irmãos, quando Caim matou Abel. Quando nós chegamos lá em Gênesis 6, nós vemos que o mundo da época estava corrompido, ninguém temia a Deus, ninguém seguia a Deus. Aprove a Deus, no ano 1450 a.C., entregar a lei para o povo.
E o que a lei queria? A lei queria colocar um freio moral nas pessoas. A lei queria dizer: não faça isso, não faça aquilo, porque as pessoas não tinham limites. Então a lei é boa para isso. Só que a lei, meus irmãos, ela tem um aspecto que eu quero destacar aqui para você. A lei aponta que o Damião está errado. A lei aponta que a Rebeca está no caminho errado. Mas a lei não tem poder de tirar a Rebeca do caminho errado e nem de tirar o pecado do Damião. A lei aponta que nós somos pecadores. Então a lei, ela vem e mostra para nós que nós somos pecadores. Quando a lei de Moisés diz: não adultere, nós só sabemos que é pecado adulterar porque a lei de Moisés diz que adultério é pecado. Mas a lei dizendo não adultere, ela não tem poder de transformar essa minha queda, essa minha fraqueza, e eu dizer não a esse pecado. Quando a lei diz não minta, ela está apontando que eu estou pecando ao mentir, mas ela não tem poder de anular esse pecado na minha vida. Então por isso, meus irmãos, que até os dias de Jesus, a lei era boa para apontar o erro da humanidade, mas ela não tinha o poder de trazer a humanidade de volta para Deus. Ela apontava a falha, mas não trazia libertação para aquele que pecava. Mas quando Jesus Cristo fala, está consumado, Ele está dizendo: eu quero remover o pecado da vida de todos aqueles que me seguirem. Todos aqueles que me seguirem. Quando, por exemplo, nós abrimos lá em Colossenses capítulo 2 e versículo de número 14, o apóstolo Paulo chega a dizer que a lei, na verdade, ela nos serve de acusação. Ou seja, meus irmãos, pela lei todos nós estamos condenados. Não tem um de nós aqui nessa noite, por mais bem intencionados que seja, que consiga cumprir a lei. É impossível. Não tem como. É impossível. Só que Paulo, escrevendo lá em Colossenses 2,14, ele vai dizer que Jesus, ele pega essa lei, ele pega essa lei, ou seja, essa certidão de acusação contra nós, e crava ela na cruz. Crava ela na cruz. Mostrando para nós que a lei, então, ela é anulada. Ela é cancelada. Só que se a lei é cancelada, a lei é anulada, nós precisamos agora viver sobre o novo senhorio. E de quem é esse senhorio? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando Jesus Cristo anula a lei, a condenação da lei, Ele mostra para nós que agora nós precisamos segui-lo, amá-lo, estar na presença dEle. Porque o cristão, ele só é vencedor se ele está em Cristo, em Jesus Cristo. E então, meus irmãos, a Bíblia fala que quando Jesus Cristo diz está consumado, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que todos aqueles que creem em Jesus foram justificados. E você preste muita atenção nessa parte final da mensagem. Quando Jesus Cristo fala está consumado, a Bíblia diz que nós somos justificados. Não precisamos mais seguir a lei, porque pela lei ninguém é salvo. Ou você cumpre as 613 ordenanças completo, e aí você é salvo pela lei, ou você vive pela graça, entrega na mão de Deus a sua vida e pede graça para você seguir diante de Deus, diante do Pai. Porque Tiago fala que se você quiser seguir a lei, você tem que seguir todos os preceitos. Se você quebrar um, você quebra tudo. Então você já falhou. Precisamos viver na graça. Pois muito bem. Quando Jesus Cristo diz está consumado, Ele nos justificou. E o que é ser justificado diante de Deus? A Bíblia fala que todos nós estávamos condenados. Mas quando Jesus Cristo nos justifica, Ele diante de Deus, diante do Pai, Ele disse assim: olha, Pai,
Toda vez que o Senhor olhar para o Damião, o Senhor não vai ver o Damião. O Senhor vai me ver. Quando o Senhor olhar para a Thaísa, o Senhor não vai olhar a Thaísa. O Senhor vai olhar o meu sacrifício que eu fiz pela Thaísa. Então, diante de Deus, nós somos justificados. Justificados por quem? Mediante o sacrifício de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se nós somos justificados, não tem essa. Não tem essa que de manhã eu estou salvo e à tarde eu estou perdido. O pecado não nos separa de Deus quanto à salvação. Nós podemos pecar e deslizar, mas o cristão genuíno que se arrepende, pede perdão, Deus derrama da sua graça. Não é que nós temos liberdade para pecar, mas o cristão que realmente ele foi justificado, ele sente o peso e a responsabilidade de não pecar, de não errar. Então o cristão justificado, ele está justificado durante a manhã. Se ele cometeu um deslize durante a tarde, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar o pecado dele. E quando ele chegar à noite, ele pode estar tranquilo que o sangue de Jesus o perdoa de todo o pecado. Por quê? Porque ele foi justificado diante de Deus. E a Bíblia fala lá em Romanos que a justificação na minha e na sua vida acontece uma vez só. E no processo nós vamos escorregar em alguns momentos. Mas todas as vezes que nós escorregarmos e nos voltarmos para Deus, é uma prova final de que eu sou justificado. Porque quando nós erramos e nós nos arrependemos, prova que nós somos justificados. Fomos justificados por Deus. Por isso que a Bíblia fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, tem hora que a gente vacila. Tem hora que a gente pisa na bola. Mas não é esse pecado que nos vai afastar de Deus. Tem pessoas que hoje estão afastadas da igreja porque acham que elas são imerecedoras de perdão. Porque cometeram um deslize, uma falha, e acham que Deus nunca mais as vai perdoar. Nunca mais. Quando Jesus disse está consumado, Ele perdoou os meus pecados do passado, Ele perdoou os meus pecados do presente, e Ele perdoou os meus pecados do futuro. Então, para você que às vezes tem algum resquício de algum passado seu, de alguma coisa mal resolvida, de alguma coisa que pesa o seu coração, deixa eu dizer para você aonde a justificação de Deus age. A justificação de Deus age no passado, no presente e no futuro. A justificação de Deus age quanto ao passado, trazendo para nós o quê? Paz. Paz. Não precisa se martirizar pelo passado, por atitudes erradas que nós fizemos no passado, por escolhas erradas que fizemos no passado. O passado não pode definir a nossa vida. Ficou no passado. O sangue de Jesus teria limite para não alcançar o passado? O sangue de Jesus Cristo teria um limite ao qual diz: olha, eu posso até perdoar esse pecado, mas esse aí não. Não, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para cobrir todos os meus e os teus pecados. Então, quanto ao passado, nós podemos ter paz. Podemos ter paz. Quanto ao presente, a justificação nos traz segurança. Eu tenho cerca de 20 anos de caminhada. Eu já ouvi, irmã Andressa, Rebeca, Gustavo, Cláudia, algumas pessoas chegarem e dizer: poxa vida, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Eu acho que se hoje chegar o meu dia eu não estou salvo. Não. A Bíblia fala que nós somos justificados por Deus. Então, quanto ao presente, nós temos segurança. Não, temos segurança sim. Às vezes o momento é conflituoso, às vezes o momento é difícil, às vezes a labuta, Germano, do dia a dia é complicado, às vezes nós estamos em um turbilhão de emoções, e muitas vezes, e é verdade, nós não estamos tão atenados com Deus, é verdade.
Mas isso não nos tira a salvação. Não nos tira. Então, a justificação quanto ao presente, ela nos dá segurança. Estamos seguros. Paulo diz, nós fomos justificados e esse ato acontece uma única vez. Se Deus me justificou lá em 2006, quando eu levantei a minha mão, desde 2006 eu estou justificado diante de Deus. Então eu tenho segurança quanto ao presente. E finalizando, eu tenho esperança quanto ao futuro. Quanto ao futuro. Qual é a esperança do cristão? É de que um dia, todos nós que aqui estamos, estaremos na presença de Deus. Essa deve ser a nossa esperança. Então, se você é justificado, se você é justificada, e você olha lá para frente e você fala, Pai, um dia eu quero estar ao teu lado, um dia eu quero estar na tua presença, isso mostra que você foi justificado, foi justificada. Então, temos esperança quanto ao futuro, mas essa esperança existe de nós, exige de mim e de você algo que tem duas letras, que é fé, que é acreditar. Se Ele prometeu que um dia nos buscaria, que um dia nos levaria para Ele mesmo, que aonde quer que Ele estivesse nós também, nós precisamos ter fé. E a Bíblia fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus disse está consumado, Ele nos justificou diante de Deus. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, a seguinte palavra: se nós fomos justificados, nós fomos limpos dos nossos pecados. Lembra que eu disse para os irmãos que a lei apontava o erro, mas não curava a pessoa. A lei, meus irmãos, era como um raio-x. Ela mostrava a fratura do osso, mas não tinha o poder de colar o osso. Quando Jesus Cristo vem com o seu evangelho, ele faz diferente. Ele remove os nossos cânceres. Ele cola os nossos ossos. Aonde há separação, ele traz unidade. Aonde há guerra, ele traz paz. Aonde há discórdia, ele traz concordância, porque ele não está preocupado em nos apontar. Ele não está preocupado em dizer, olha, você está errando nisso, você está errando aqui. Não, ele está preocupado em nos consertar para diante dele e estar diante de Deus. Por isso que o Espírito Santo hoje, exatamente nesse momento, quando você pensa em tomar decisões erradas, o Espírito Santo vai lá, minha filha, não faça isso. Meu filho, não faça isso. Porque o Espírito Santo não está preocupado em nos apontar o erro, está preocupado em evitar que nós venhamos cometer. Ele está preocupado em remover o câncer da minha alma e da tua alma. Quando Jesus Cristo diz, está consumado, Ele está dizendo, eu ofereço salvação para todo aquele que crê. Ele não oferece, meus irmãos, apontamento. Ele oferece libertação. E a Bíblia fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, minha irmã, que viemos estar felizes. Nós somos prova que somos justificados. Fomos justificados por Deus. Então deixe de trazer no seu coração, na sua alma, pesares, angústias, achando que você não foi perdoado, achando que você não foi perdoada. Sabe qual é o sinal que o Espírito Santo habita dentro de mim e de você? É uma pessoa que sai orando? É uma pessoa que sai falando em línguas? Não. A prova que o Espírito Santo habita dentro do cristão é quando ele sente arrependimento por aquilo que ele cometeu.
É quando ele se arrepende por alguma palavra, por alguma ação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz isso no ser humano. Então, no dia em que nós não sentimos mais isso, essa angústia em se arrepender, esse sentimento de querer não fazer novamente, aí nós temos que ficar preocupados. Mas enquanto nós sentimos esse pesar de que precisamos melhorar, de que precisamos evitar algumas coisas, é prova que o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Então somos justificados por Deus. Jesus disse: está consumado. Amém? Que Deus abençoe a todos e as palmas exaltem e glorifiquem ao nome do Senhor Jesus.